Olá, amado e amada, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. E agora nós vamos dar sequência ao vídeo anterior, nessa série de mensagens sobre os segredos que João sabia. Conforme foi informado anteriormente, essa mensagem está sendo gravada originalmente para a primeira igreja batista brasileira de Los Angeles, igreja com a qual eu trabalho lá na Califórnia, lá nos Estados Unidos, mas a gente está aproveitando também para compartilhar essa mensagem com você que participa aqui do canal. Então eu quero te convidar também para compartilhar com outras pessoas, ser edificado por essa palavra. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, porque sempre a gente vai estar buscando trazer algo da parte do Senhor para fortalecer a tua fé, te ajudar nessa jornada que nós estamos trilhando juntos rumo ao céu. Então, assista, seja abençoado com essa mensagem, a continuação desse tema, os segredos que João sabia. Bom, gente, o segundo segredo que João sabia, nós estamos chamando de segredos, esse conhecimento, coisas importantíssimas do ensino de Deus, da doutrina do Senhor, que nós precisamos estar atentos, levar em consideração e pautar a nossa vida em cima deles. O segundo segredo, a segunda mensagem é: Jesus voltará e nós seremos glorificados. Nós vamos ver o relato disso, João afirmando que sabia isso, da primeira epístola que ele escreveu. A palavra de Deus diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Gente, esse segundo segredo, esse segundo ensino, ele é fundamental para a nossa vida cristã, porque fala da esperança que nós temos em Cristo. Veja bem, Jesus não veio a essa terra somente para cumprir uma história dramática, para ir para a cruz, para nos dar um exemplo sacrificial. Tudo fazia parte de um propósito de Deus, de um plano de Deus. A humanidade caiu lá no princípio, lá no Éden. Essa humanidade se tornou distante de Deus, morta no seu pecado. Todos os homens nasceram em pecados, estão por causa disso carentes da glória de Deus, de serem restaurados. Deus não quis que essa humanidade estivesse longe dele, mas sim quis redimi-la, quis comprá-la de volta, queria que eu e que você, nós pudéssemos estar voltando para ele, tendo comunhão com ele. E Jesus vem justamente para cumprir a justiça de Deus. Nosso pecado é tão sério, é tão grave, que nos impede de estar próximo de Deus, de estarmos conectados com ele. É preciso que esse pecado ele receba a punição que é devida ao pecado, ao crime que nós cometemos debaixo dessa natureza pecaminosa. E essa punição, em vez de ser colocada sobre nós, dentro do propósito de Deus, foi punida em Jesus quando ele estava na cruz. Ele era perfeito, ele era santo, ele não tinha pecado, e por causa disso ele pagou o preço por minha vida, pela tua vida e por todos aqueles que creem no seu sacrifício e decidem confessá-lo a Jesus como o Senhor da sua vida. Esse é o grande propósito que veio, mas não só que Jesus veio fazer, completar esse processo de redenção, mas não somente isso. Quando ele ressuscita no terceiro dia, nós acabamos de celebrar a Páscoa, a celebrar que no domingo ele volta à vida, Deus o ressuscita. Isso indica que nós também temos uma esperança de ressurreição quando a nossa vida chegar ao fim aqui. E Jesus, ainda quando estava com os seus discípulos, antes mesmo de ser crucificado, ele deu um aviso muito claro, quando ele falou para eles: olha, eu vou preparar lugar para vocês, eu vou deixar esse mundo, mas eu voltarei. A volta de Jesus foi tema de mensagens, de sermões que ele fez. Se você ver ali o capítulo 24 e 25 de Mateus, você vai perceber Jesus claramente falando que ele voltaria. Ele falou sobre a vinda do Filho do Homem, o contexto que haveria no mundo e que antecederia esse dia do Senhor, da volta dele para buscar o seu povo. Jesus claramente falou que voltaria e voltaria para nos buscar. E essa volta de Jesus, ela vai definitivamente, por toda a eternidade, separar
a humanidade em dois tipos de pessoas. Aqueles que são ovelhas do Senhor Jesus, que fizeram a sua vontade, que receberam a nova vida, crendo no seu sacrifício, crendo no seu nome, vivendo aqui na terra, dando testemunho de serem salvos, de serem novas criaturas, mas também vai separá-los das pessoas que não quiseram ouvir a mensagem, ou ouviram a mensagem e se rebelaram contra ela, permaneceram distantes de Deus e por toda a eternidade vão continuar afastados do Senhor, mas os problemas que já tinham aqui por viverem distante de Deus serão muito maior, porque a Bíblia nos ensina que no lago de fogo e de enxofre, onde Satanás vai ser lançado, lá também serão lançadas as pessoas que não querem ter comunhão com Deus, não aceitam o sacrifício do Senhor Jesus pela vida delas. Esse não é o propósito de Deus, mas Deus não deixa, né? Deus coloca sobre nós, Ele lança a sua palavra e diz: escolhei o que queres para a vossa vida, bênção ou maldição. E lamentavelmente muitos têm escolhido esse caminho, assim como aconteceu ali na cruz. Dois pecadores ao lado de Jesus, um pediu misericórdia, um se aproximou do Senhor, buscou a Jesus e recebeu uma palavra de salvação naquele último momento de vida, enquanto o outro continuou alheio, continuou rebelde à oportunidade de salvação que estava diante dele. A vinda de Jesus era uma verdade muito presente na vida daqueles apóstolos, e é esse segredo, digamos assim, algo que João tinha para falar para todas as pessoas: olha, Jesus vai voltar. Literalmente nesse texto que nós lemos, Jesus dizia: olha, nós já somos filhos de Deus, nós fomos transformados, mas ainda vem coisas maiores quando nós chegaremos nessa plenitude do que Ele tem para a gente lá no céu. Essa mensagem da volta de Jesus não foi dita somente pelo Senhor, mas olha no comecinho de Atos, por exemplo, o que acontece. Os próprios anjos que se aproximam dos discípulos na hora que Jesus está subindo aos céus, esses anjos confirmam o que está guardado para nós no futuro. Eles disseram: por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que subiu, Ele vai voltar. Olha, gente, a gente está vivendo tempos em que, né, a humanidade está sendo sacudida. Eu tenho certeza que você que me ouve já se perguntou: será que os últimos tempos, esses são os nossos últimos dias aqui na face da terra? Biblicamente, a gente olhando para as profecias, realmente cada vez mais tudo está se cumprindo e nós temos que estar nessa expectativa. Essa mensagem é para fazer você pensar que, apesar de você talvez ter planos para a terra, ter projetos, ter coisas que até estão em andamento e que te animam, expectativas, possibilidade de realização de sonhos aqui, eu quero te dizer, se você já é um filho de Deus, coisas muito maiores ainda estão por vir se Jesus voltar. E por causa disso, apesar da gente ter que continuar com o nosso foco, cumprindo nossas responsabilidades aqui na terra, avançando, inclusive em fazer a própria obra de Deus, em dar testemunho, nós não podemos nos esquecer que o Senhor vai voltar. Jesus falou sobre isso, os anjos falaram sobre isso, não somente isso, os apóstolos, aqueles homens que acompanharam Jesus, a mensagem deles sempre mencionava essa volta do Senhor. Era uma mensagem de arrependam-se, mudem a maneira de viver que vocês têm, acreditem no Evangelho, acreditem nas boas novas de que o Filho de Deus veio, morreu, mas ressuscitou para te dar uma esperança, e viva aqui de uma maneira que agrade a Deus, para que quando Ele voltar, você vai poder ser um daqueles que vai ouvir a trombeta, vai ouvir o chamado. Lá em Atos, se você ver, por exemplo, Pedro pregando no capítulo 3, ele diz: o céu o contenha até os tempos da restauração de tudo. Veja bem, está falando que Jesus vai estar no céu aguardando o momento certo de voltar e restaurar todas as coisas, abrir para nós as portas da nova Jerusalém. Nós vamos viver com Deus eternamente. A gente precisa se apegar a essas coisas, e eu acredito que cada vez mais o tempo se aproxima, não tem como fugir. Essa é uma verdade. Jesus está para voltar.
É interessante que o apóstolo Paulo também é outro homem de Deus que fala a respeito disso. Quando ele escreve a sua carta aos Tessalonicenses, ele diz: o Senhor descerá do céu com grande brado, à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Gente, você lembra lá no Apocalipse que fala da última trombeta que vai ser tocado? Desde que Jesus voltou ao céu, os fatos que estão relatados no Apocalipse começaram a se cumprir e nós esperamos o toque da última trombeta, porque o que vai acontecer ali? Paulo justamente nos ensina, quando Jesus voltar, primeiro, os mortos, as pessoas que dormiram em Cristo, que morreram nessa vida, mas com fé na obra do Senhor Jesus, foram novas criaturas, nasceram de novo e morreram na esperança da ressurreição. Quando essa trombeta tocar, a Bíblia diz que eles ressuscitarão primeiro, antes de nós que estivermos vivos, e depois nós seremos transformados. E nós vamos nos encontrar nos ares com Jesus e vamos estar com Ele para todo sempre. Olha, esse corpo que eu tenho, o corpo que você tem, para nós vivermos nessa eternidade que está nos aguardando em Cristo, ele vai passar por uma transformação. É justamente esse o segredo que João está nos contando nesse texto que nós lemos no início dessa mensagem. Nós hoje somos filhos de Deus, mas vivemos nesse vaso de barro, nesse vaso sujeito a enfermidades, a dificuldades. Agora mesmo, quantos de nós estamos sofrendo, quantos passaram pela enfermidade, pelo Covid, quantos servos e servas de Deus estão entrando pelos portais da eternidade por causa e através dessa enfermidade. Você deve conhecer pessoas, eu conheço pessoas, hoje mesmo tive notícias de pessoas passando para o Senhor Jesus, mas sabe, esse corpo limitado que sente dor, frio, fome, passa por limitações, por doenças, esse corpo vai ser transformado, vai ser glorificado e vai ser um corpo que vai nos permitir sentar nas bodas do Cordeiro. A gente cuida tanto desse nosso corpo físico, na verdade tem gente que se produz tanto, né? Cabelo, enfim, maquiagem, tem gente que investe em cirurgia plástica porque quer que esse corpo esteja bonito, mas esse corpo ele é muito limitado, ele é muito falho, apesar de ser uma coisa maravilhosa, criada por Deus para a sua glória, ele tem as limitações que o pecado impôs sobre ele, mas nossa esperança, quando nós encontrarmos com o nosso Jesus, vai ser glorificado, esse corpo vai ser transformado e vai nos permitir viver numa dimensão especial com Deus. Você não se alegra por causa disso? Se prepare, você que tem essa esperança em Jesus. Ainda não foi manifestado o que nós vamos ser, mas quando Jesus voltar para nos buscar, aí sim nós vamos ter esse nosso corpo transformado, glorificado. Isso é um desses segredos especiais que você precisa guardar e que João nos revela nesse capítulo 2. O Senhor Jesus voltará e nós seremos, o nosso corpo será glorificado. E ao pensar sobre essa esperança que nos está guardada na eternidade com Cristo, na volta do Senhor Jesus, eu acho interessante o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 15. Ele diz literalmente, se a nossa esperança em Cristo se resume a coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. O que ele está querendo dizer para a gente? Eu creio que existem muitas pessoas que hoje utilizam a fé no Senhor Jesus com um objetivo de conseguir algum tipo de retorno somente para essa vida presente. Existem pessoas por aí hoje que pregam um tipo de evangelho, entre aspas, que garante ao fiel, aquele que crê, dinheiro, recompensa na terra, prosperidade, coisas que simplesmente são desse mundo e que vão acabar aqui na vinda do Senhor Jesus, porque o apóstolo Pedro diz que quando Jesus vier, essa terra vai passar, os elementos daqui vão se desfazer em fogo. Veja bem, Paulo nos diz então, olha, se tudo que você espera de Cristo são coisas aqui nessa terra, você é o mais miserável de todos os homens, você tem uma pobreza de entendimento sobre a obra de Cristo que é terrível. O que nós podemos alcançar aqui nessa terra
não é nada comparado ao que nos espera no céu, na eternidade com Cristo. Nós esperamos em Cristo, nós cremos em Jesus, nós vivemos aqui inclusive dizendo não à nossa carne, ao nosso ego, à nossa vontade, porque nós gostaríamos, humanamente falando, como pecadores, nós queríamos estar tomando outro caminho, mas nós nos convertemos, nós buscamos o Espírito Santo para nos manter caminhando no caminho estreito. E se vivendo essa vida do caminho estreito, com tantas coisas, dizendo não a tantos prazeres, oportunidades e realizações nesse mundo, é porque vale a pena. Nós estamos deixando de ganhar, entre aspas, aqui na terra para ganhar muito mais no céu. E Paulo fala isso, viver aqui na terra como Jesus quer, só para cá, para a terra, isso é uma coisa muito pequena, o resultado vai ser muito pequeno, mas quando a gente vive aqui na terra do jeito que Jesus quer, conforme as palavras de Deus, inclusive passando por tribulações, lutas, até mesmo por amor do Evangelho, olha, gente, o peso de glória do futuro é muito maior, vale muito mais a pena. Então, enquanto você está ouvindo essa mensagem, pensa um pouquinho como tem sido a tua dedicação, a tua expectativa sobre as coisas do futuro, sobre as coisas que vão acontecer depois da vinda de Jesus. Porque aqui nessa terra nós vivemos por um tempo limitado, mas quando chegar o momento que Jesus voltar, nós vamos viver por toda a eternidade com o Senhor. Se você que por acaso está ouvindo e ainda não teve também um encontro pessoal, eu quero te dizer, hoje mesmo, agora mesmo, busca a Deus em oração, diga: Jesus, eu creio que tu viestes e morreste por minha causa para me perdoar, e eu aceito o teu perdão, eu confesso que tu és o Senhor da minha vida, eu quero viver nessa terra de uma maneira que te agrade, para eu poder desfrutar dessa eternidade contigo, porque tudo que nós possamos obter nessa terra é muito pequeno comparado com o que está preparado para a gente lá no futuro, lá na eternidade. Então, avalia como está o teu foco hoje, quanto tempo você tem dedicado no sentido de pensar nas coisas, nos valores que vão durar eternamente, inclusive servindo a Deus, fazendo a obra de Deus, porque os que servem a Deus aqui na terra vão ser recompensados na eternidade. Os discípulos daquela época, a igreja daquela época, uma das maneiras deles se saudarem era com a palavra Maranata, que significava: ora vem Senhor Jesus, vem Jesus. Era a expectativa que eles tinham, porque eles sabiam claramente que era muito melhor o que estava por vir no futuro quando Jesus voltasse. Então, hoje eu queria que você pensasse, a primeira parte dessa mensagem é justamente isso. O segredo que João está nos contando é: Jesus voltará e nós seremos transformados, o nosso corpo será glorificado, nós vamos ver a Deus como Ele é, vai ser algo glorioso. Então viva nessa expectativa. O mundo pode te pressionar com muitas coisas e você está com os teus olhos somente ligados nas coisas da terra, mas hoje Deus está te falando assim: olha, levanta os teus olhos, pensa na eternidade, pensa no que está guardado no porvir para a tua vida e vive aqui na terra nessa expectativa das grandes coisas que o Senhor tem para nós na eternidade quando Jesus voltar. Nós somos filhos de Deus, mas ainda não foi revelado o que nós vamos ser. Mas quando Ele voltar, nós seremos transformados e veremos o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Bom, gente, agora nós vamos ver o terceiro segredo que João sabia. Você vê que cada um desses versículos que nós estamos tratando, sempre João usa a palavra sabemos, sabemos, sabemos. Eram verdades que ele soube, que estava muito firme no coração dele, devido à vida que ele tinha, que ele teve em contato com o Senhor Jesus, aprendendo as lições diretamente do Filho de Deus, a comunhão no Espírito Santo que João tinha também, e o capacitavam a nos revelar essas verdades espirituais. Então, cada um desses segredos são afirmações que ele faz, dizendo: eu sei, nós sabemos. E se ele sabia essas verdades, se ele conhecia, nós também temos que guardar essas verdades, colocá-las
em prática, porque fazendo isso nós vamos estar vivendo uma vida alinhados ao propósito de Deus, aos planos de Deus e agradando ao nosso Pai Celestial. E esse terceiro segredo é algo assim muito especial, porque trata da característica que o próprio apóstolo João tinha, que considerava tão preciosa, que é justamente a palavra amor. João era chamado do apóstolo do amor, e esse segredo é justamente ligado à questão do amor. João diz para nós: amados, sabemos que nós já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Que segredo é esse? O segredo é que o amor prova que nós somos novas criaturas. Por quê? Porque como filhos de Deus, nós temos que manifestar as características, a essência do nosso Pai, Deus. E Deus, quando decide se apresentar para a humanidade ao longo de toda a história, e particularmente em Jesus, Deus se apresenta como um Pai amoroso. Essa aqui é a grande verdade. Deus é Espírito, a Bíblia deixa isso claramente, Jesus falando ali no Evangelho de João, mas Espírito é a realidade da forma de Deus, mas a essência de Deus, como Deus decide se apresentar, é justamente como amor. E João nos fala isso também no capítulo 4 dessa epístola que ele escreve. Ele diz justamente que Deus é amor. O Deus que nós servimos, ele tem muitos atributos, muitas características, ele é santo, ele é todo-poderoso, mas quando ele decide se apresentar para a gente, ele enfatiza muito essa questão do amor, e os discípulos, como João, o apresentam como esse Deus do amor. João claramente nos diz no capítulo 4 dessa epístola que ele escreve: Deus é amor. Agora, nós estamos acostumados com a palavra amor, particularmente na nossa realidade atual, muito associado com um sentimento. A gente acredita que o amor, inclusive, ou particularmente entre um homem e uma mulher, é aquele estado emocional ligado à paixão, ligado a uma atração. E, na verdade, não é esse o amor que a Bíblia trata. Naquela época, a Grécia tinha uma influência muito grande sobre as culturas. A Grécia foi uma das potências que dominou o mundo na antiguidade, e a maneira que a língua grega tratava de o amor, na verdade utilizava diferentes palavras para definir o amor. E o Novo Testamento, quando trata dessa palavra amor, em um momento como esse que nós estamos lendo, ele usa uma palavra chamada ágape. Você deve saber disso. E essa palavra ágape reflete o amor de Deus. Esse amor que é característico da pessoa do nosso Pai Celeste, que é amor. Ele é diferente do amor humano, que tem esse lado falho. Eu até diria o seguinte: um amor egoísta, um amor que primeiro pensa em si para depois considerar o outro, para depois pensar em relação ao outro. Você vê o que acontece em muitas situações dos nossos dias. Por exemplo, entre casais, entre um homem e uma mulher, no momento eles estão declarando, fazendo votos de amor, se declarando apaixonados, altamente envolvidos um com o outro, mas pouco tempo depois esse amor se transforma em ciúme, se transforma em ódio, e chega ao ponto absurdo de homens que matam mulheres, ou mulheres planejam coisa contra a vida de homens. Gente, que coisa terrível e absurda. Nós estamos vendo agora essa semana, para quem está acompanhando as notícias do Brasil, o caso dessa criança, né, que foi morta, Henry. A polícia levantou provas para apontar que o padrasto dessa criança e a própria mãe estavam envolvidos na morte desse menino através de agressões. Como pode um ato desse, né? É uma coisa assim que mexe conosco, que nos faz chorar, que nos deixa tristes e abatidos por ver a realidade da humanidade. Mas na verdade, essa é uma história ao longo de toda a humanidade. Nós vemos onde deveria haver amor, na verdade não existe amor verdadeiro, existe o interesse pessoal, existe um amor egoísta, e essa é a característica do amor humano. Eu amo essa pessoa até o momento que ela satisfaz os meus propósitos, os meus caprichos, o meu plano, as minhas intenções. No momento quando ela começa a agir diferente das minhas expectativas,
esse amor vai embora, porque era baseado em um sentimento, em um interesse e as emoções variam muito. Mas o amor de Deus não é assim. O amor de Deus é eterno. Esse amor representado pela palavra ágape é aquele amor sacrificial ao ponto dele ter nos amado os homens, as pessoas desse mundo de uma tal maneira que mandou o seu próprio filho morrer em nosso lugar. E é esse o amor que nós, como filhos de Deus, devemos também viver. Agora talvez você se pergunte, mas César, se não é esse amor, se não é um sentimento, como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou viver o amor de Deus? Que Deus é perfeito, Deus é todo poderoso, Deus é santo, é eterno, e eu não sou assim, eu sou limitado. Então, existe algo na Bíblia que é muito especial e que eu gosto demais, porque isso mudou o meu entendimento a respeito de amor, e eu espero que também mude o seu entendimento, porque é bem verdade que a Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo. Então, como é que eu vou amar o meu próximo? Como é que eu vou cumprir esse mandamento? Como é que eu vou provar que eu sou uma nova criatura porque eu amo como Deus? O próprio apóstolo João, o apóstolo do amor, ele tinha bagagem para nos ensinar o que significa amar, o que significa esse amor de Deus e como a gente pode colocar ele em prática. Ele detalha isso de uma maneira bem clara, não nessa primeira epístola, mas na segunda epístola. Olha só o que está escrito na palavra de Deus. O amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Bom, gente, depois de nós lermos esse versículo, nós vamos dar uma pausa por causa do nosso tempo, mas na semana que vem nós vamos continuar tratando desse aspecto do amor que é tão importante. Vamos orar nesse instante? Pai Santo, que oportunidade boa e tremenda de estarmos ouvindo a Tua palavra, aprendendo dos mandamentos que o Senhor tem para nós, mandamentos que nos transformam, mandamentos que nos santificam, mandamentos que nos tornam mais semelhantes ao Senhor Jesus. Eu te peço agora, a cada pessoa que está ouvindo essa oração nesse momento, que o Senhor esteja tocando na vida dela, que o Senhor esteja, talvez eles estejam passando por dificuldades, por preocupações, mas que nesse instante o bálsamo do Senhor venha sobre a vida dela, renovando a esperança, renovando as forças, renovando o ânimo para continuar nessa jornada, porque no final dessa jornada existe um prêmio glorioso. Nós vamos estar vivendo por toda a eternidade junto ao Senhor, e ali não vai mais haver lágrima, não mais vai haver pranto, não vai haver mais dificuldades e os problemas dessa terra, porque essa terra vai ter passado. Por isso nós queremos dizer, Maranata, vem Senhor Jesus, queremos estar prontos, sabendo que o melhor está por vir. Enquanto estamos aqui, Senhor, nos ajuda a viver amando ao Senhor, nos ajuda a viver cumprindo também o Teu amor para o nosso próximo, para todas as pessoas com quem nós nos relacionamos, guardando os Teus mandamentos e expressando esse amor, porque assim o Senhor será glorificado. Te glorifica nas nossas vidas, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Até a próxima semana, então, nós vamos dar continuidade nesse tema, os segredos que João sabia. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas e que o Senhor esteja te abençoando de uma maneira toda especial. Que Deus te abençoe.